Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola, ainda repercutindo esta que é a maior tragédia da história de uma delegação esportiva em termos mundiais. De imediato, nós vamos até Chapecó. Na casa da Chapecoense está o repórter Gustavo Berton, que nos traz o seu primeiro destaque aqui nos Donos da Bola de hoje. Berton, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Aqui em Chapecó seguem as homenagens às vítimas desse trágico acidente e o clube já começa a programar o velório coletivo que deve acontecer aqui na Arena Condá. Você volta aí de Chapecó. A Conmebol deve decidir ainda nesta semana se atende o pedido do Nacional de Medellín e proclama a Chapecoense como a campeã da Copa Sul-Americana. Em Chapecó, os torcedores lotaram a Arena Condá como se fosse dia de grande jogo. Pela primeira vez, eles chegaram ao estádio sem querer estar ali. Aos poucos, a Arena Condá foi se enchendo de saudade. Nesses últimos anos, a Chapecoense fez uma coisa que nem outro time fez. Fica esse sentimento, eles fizeram todo mundo feliz, eles são todos guerreiros, eles buscaram sempre passar essa felicidade, só que hoje eles vão ter que tentar enfrentar, é muito difícil, vai passar anos e anos, eles nunca vão ser esquecidos. Tem que ter coragem, né? Coragem, não podemos desanimar não. Tem muito Chapecó e tenho certeza que tem muito futuro pela frente. Acompanho a Chapecoense há muitos anos aí, desde quando começou com o plano de sócios, né? E isso aí não pode parar agora. Isso aí é uma pedra que apareceu no caminho da Chapecoense e que nós vamos ter que passar por cima. Os torcedores da Chapecoense andavam orgulhosos. Era a realização de um sonho. A viagem para Medellín era aguardada com ansiedade pelos jogadores. A final da Copa Sul-Americana era o auge de um clube fundado em 1973 e que tem como maiores glórias 5 títulos estaduais. Há 6 dias, o time de Santa Catarina garantiu vaga na decisão ao empatar por 0-0 com o San Lorenzo da Argentina. A dramática classificação foi definida aos 49 minutos do segundo tempo, com uma defesa milagrosa do goleiro Danilo. A festa no vestiário da Arena Condá logo após o jogo é um dos últimos registros de todo o elenco reunido. Foi o clímax de uma campanha histórica. Por causa da tragédia, a Confederação Sul-Americana de Futebol adiou as finais que estavam previstas para esta quarta-feira na Colômbia e para o próximo dia 7 em Curitiba. O Atlético Nacional pediu à Conmebol para que declare a Chapecoense campeã do torneio. A Chapecoense ganhou projeção nacional em 2013, quando foi vice-campeã da Série B, garantindo o acesso à primeira divisão. Com um projeto de austeridade financeira, gastando menos do que arrecada, o clube driblou a falta de tradição e os recursos financeiros, para não correr riscos de cair novamente. A equipe comandada pelo experiente técnico Caio Júnior, que já tinha dirigido Palmeiras, Flamengo e Botafogo, fez nesse ano sua melhor campanha no Brasileirão. Está em 9º lugar, à frente de grandes, como São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e Inter. 14 jogadores atuaram pela última vez no domingo contra o Palmeiras, no jogo que decidiu o título do Brasileirão. 3 sobreviventes da tragédia, o goleiro Jacques Follmann, o zagueiro Neto e o lateral esquerdo Alan Ruschel, ficaram no banco de reservas. É claro que a gente vai abordar o tema ainda com mais minúcia aqui no programa, só quero dar como meu primeiro destaque que esta é uma atitude, a gente está discutindo o que é clube grande, né? E essa atitude do Nacional de Medellín é a atitude de clube grande. Essa é uma atitude séria, uma atitude responsável, de respeito à tragédia que um adversário seu está enfrentando. A maior tragédia de uma delegação esportiva em termos mundiais e as outras não são nada pequenas e são representativas. Parabéns ao Nacional de Medellín por ter solicitado oficialmente a Conmebol. Os seus jogadores se manifestaram ontem ao longo do dia, no primeiro momento a gente reproduziu aqui um dos seus jogadores manifestando essa sua opinião e agora o clube adotou a ideia e quer que a Conmebol proclame a Chapecoense como a campeã da Sul-Americana. Esta é a atitude de clube grande. A gente vai debater mais, agora o Paulo Brito tem uma mensagem sempre muito importante aqui conosco. Brito, vai lá.
Vamos lá, nós temos uma notícia belezinha para você que está acompanhando o Donos da Bola. Agora você pode dar o primeiro passo no Claretiano Centro Universitário. O que você vai ser quando se formar? Engenheiro? Enfermeira? Ou advogado? Bem, essas são as profissões. O que você vai ser é uma pergunta mais ampla. E a resposta é você querer ser mais. Ser um profissional eficiente, mas também atento às pessoas e ao bem-estar coletivo. E é esse mais que o Claretiano oferece. É ir além de educar. É mostrar valores para um futuro melhor. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br. Uma faculdade com mais de 30 cursos de graduação, é mole? Entre eles, bacharelado em Educação Física e ainda mais 50 cursos de pós-graduação em Pelotas e Porto Alegre, é mole? Anote aí, claretiano.edu.br. O próximo vestibular é dia 4, domingo. Hoje é quarta-feira. Dá tempo, ó. Corra! Feito, Claretiano! Venha para cá, Paulo Brito, participar da entrevista com o nosso convidado de hoje, que é o Décio Neuhaus, que é advogado. Pode entrar, Paulo Brito, que é advogado da Federação Nacional dos Jogadores de Futebol. Décio, em primeiro lugar, obrigado pela tua presença aqui conosco, num momento muito difícil em que toda a comunidade esportiva e todo o país, né, e o mundo já deu demonstrações também, estamos todos ainda com a voz embargada diante dessa tragédia. Obrigado e boa tarde a você. Boa tarde também para os ouvintes. É bom estar aqui, mas pena que o motivo é triste, né? A gente lamenta também, como toda a comunidade do futebol, essa perda irreparável da questão da equipe do Chapecoense. E pegando um gancho teu, né, quando tu fala do Atlético, o bonito gesto de pedir que o Chapecoense seja campeão, eu também faço uma leitura de que muitas vezes os atletas jogam com temporais, com chuvas fortes, e a CBF diz que não pode adiar. A CBF, essa semana, comprovou que é possível adiar, sim. Adiou a rodada final do campeonato, adiou o final da Copa do Brasil. Acho que a gente tem que começar a pensar no espetáculo, e não só em números, em questões de transmissões, e sim no jogador, na torcida e no melhor espetáculo possível. O Décio, tem ali jogadores que têm contrato com a Chapecoense, se sabe que a companhia aérea essa que caiu é uma companhia pequena, eu vou até usar um termo aqui que é duro, é uma companhia quase que mequetrefe, em que o piloto é dono de parte do avião, quem tem o licenciamento é alguém vinculado ao exército boliviano, é uma companhia quase que caseira, transportando milhares de vidas, e olha, que essa companhia que tem apenas um avião, ela já transportou, por exemplo, recentemente a seleção da Argentina, a Venezuela, o Deportivo Luquenho, o próprio Atlético Nacional. Então essa companhia parece que não vai ter recursos, ela deve ter inclusive encerrado as suas atividades, era o seu único aparelho, esse avião que foi destruído, não vai ter condições para fazer o ressarcimento. O que a federação vai poder fazer por essas famílias, desses jogadores? Bem, a responsabilidade, né, é do clube também, não é só da companhia, porque é o legítimo acidente de trabalho, é o acidente em itinerário, eles estavam no itinerário para jogar uma partida. A legislação garante, por exemplo, para os atletas o seguro acidentário, que corresponde a 1 ano da remuneração. E aqui já vem o primeiro problema, quando a gente briga... 1 ano só? 1 ano. E aqui vem a primeira briga, Paulo, que tu vê que são as consequências daquilo que o sindicato sempre brigou e a FENAPAF brigou, a imagem. Contrato de imagem. A imagem não entra no cálculo do seguro acidentário. No CLT. Só pega, então, como a maior parte, eu espero que o Chapecoense não seja assim, mas a gente estava acostumado que a maior parte dos clubes pagavam um salário baixo e a imagem é alta, a gente tem esse problema do seguro. Nós temos um problema que está sendo julgado contra o Brasil de Pelotas e contra o Santa Cruz, que era justamente um atleta que ganhava em torno de R$5.000 por mês, faleceu, na carteira estava 1.000, isso teve influência na aposentadoria, teve influência no seguro. Então é a primeira questão. A segunda questão é dos atletas que, graças a Deus, continuam vivos, né? As consequências que acarretam para a carreira deles. Se eles não conseguirem jogar, tem que ver se eles são considerados inaptos para o trabalho ou só inaptos para exercer o atletismo. Isso já é o caso do Follman, do caso do Follman. Tem de informação então a Previdência não aposenta ele, necessariamente não aposenta ele. Pede para que ele exerça uma atividade alternativa que ele possa, e aí sim cabe uma complementação. Nesse caso, a profissão do Follman é jogador de futebol. Ele vai ter que exercer uma outra profissão
para que possa continuar ganhando algum recurso e sustentar a sua família? O INSS... Como é que fica se a profissão dele... O INSS não aposenta, nesses casos não aposenta. Lembrando do acidente do Brasil de Pelotas, o Edu, que jogou no Grêmio, mas então que teve a perna toda dilacerada. O INSS não está reconhecendo a profissão de jogador de futebol. Não existe aposentadoria como jogador de futebol, né? A não ser quando a aposentadoria só pode ocorrer se tu for inapto ao trabalho. Nós temos raros casos de atletas, por exemplo, com problemas de coração, que então ele foi considerado inapto ao trabalho. Aí sim ele consegue se aposentar. Agora, por exemplo, a perda de um membro ou problema num joelho que impeça é o que se chama de readaptação profissional para o INSS. O INSS pede que seja feita uma readaptação e que ele vai exercer outra atividade. Recebe um pecúlio, que não corresponde à aposentadoria total, mas recebe um pecúlio até completar a idade para se aposentar. Mas na prática, o Meneghetti falou dessa empresa que, na verdade, tinha um avião que estava sendo utilizado e parece que tem mais duas, mas estavam em manutenção. Estavam irregulares. Mas empresa pequena, igual. Tá? Na prática, a empresa provavelmente não teria recursos. O Chapecoense também não vai ter recursos. Então, se fala muito que os clubes vão doar isso, aquilo, né? Vão emprestar jogador, mas a Chapecoense precisa de dinheiro agora para não só ver a questão do jogador que faleceu e tinha contrato de vigor, mas e das suas famílias que precisam... Não são só os jogadores, tem claro. Então, comissão técnica. Como é que fica isso? Como é que a justiça vê essa situação? Agora eu vou falar em tese, não posso falar total da Chapecoense, né? A Chapecoense tem a responsabilidade total sobre a contratação da aeronave. Até foi dito que não deveria ter contratado esse serviço, mas foi contratado. O Chapecoense responde até onde vai seu patrimônio. Se as famílias insistirem em estarem com processo de indenização e forem concedidos o processo de indenização, vai até o final. No caso do Brasil, aqui de Pelotas, aquela empresa de ônibus também tem dificuldade, né? Porque a maior parte dos jogadores entrou e está buscando ressarcimento. Atletas que faleceram vão pedir uma indenização. Vai depender de quanto a justiça entender que cabe essa indenização. A família vai pedir tanto para o Chapecoense para a empresa. Se essa empresa não tem condições, o Chapecoense vai ter que responder, até exaurir seu patrimônio. Mas o Chapecoense... Bom, mas aí que está. Então, veja bem, deixa eu ver se eu consigo me expressar claramente. O tamanho do recurso que será dado à família do jogador é proporcional ao patrimônio que tem a Chapecoense. Então, se não tem nada, não ganha nada. Não. Eu estou sendo bem... Não, independe do patrimônio. A Justiça atribui o valor a essa indenização e aí se buscar no patrimônio da Chapecoense. Se exaurir, aí acabou ali, não tem mais como avançar. Poderia ser estudado, de repente, um avanço no patrimônio dos diretores do clube. Mas hoje eles são responsabilizados? São responsabilizados. Aqueles que sobreviveram, né, Décio? Sim, aqueles que... Os que sobreviveram, né? Não, até o próprio espólio de quem não sobreviveu. Que é só o vice-presidente e o presidente do Conselho Deliberativo. Mas o próprio espólio daqueles que não sobreviveram, né? Porque o ato da contratação é feita pelo clube e pelos seus diretores. Quer dizer que além da dor, da perda, do acidente, de tudo, a Chapecoense ainda está sujeita a quebrar, tem que fechar as portas. Paulo, todo mundo cita a Chapecoense como um clube modelo. Realmente é um clube que não apresenta muito problema na justiça. É um clube modelo, inclusive, nas categorias de base. Então a gente espera que haja um bom senso de se acertarem com essas famílias, né? Porque... não sabe-se o que a justiça vai dar de uma indenização. Sim. Depende do salário que tinha, a expectativa de vida, né? Que no caso do atleta é muito... Mas é uma comunidade, uma cidade, eu comentava fora do ar, uma cidade bonita, que tem evoluiu bastante. Evoluiu muito, mas tem que ter dinheiro, muito. Tem que ter dinheiro. Mas lá tem. E é claro que empresários da cidade, que cresceu muito, tem muitas empresas, vão ajudar nessa hora. E guardadas as devidas proporções, a gente pega aqui o Brasil de Pelotas, que também enfrentou uma situação semelhante, passou por dificuldades, mas acertou com algumas famílias e está sobrevivendo, subiu agora para a Série B e continua. A gente espera que a comunidade de Chapecó... Foram 4 mortes no Brasil. Ficou ainda uns dois ou três atletas ainda com impedimento de atuar. Doutor Décio, claro que não é a sua área diz respeito aos atletas, mas com relação aos profissionais de imprensa também, cabe essa indenização?
Tem que ver como é que eles entraram dentro do avião, como convidados ou não, né? Provavelmente tem sido como convidados, e aí a responsabilidade também é do clube, né? Tu é responsável por quem tu leva para tua casa. Agora não há indenização nesse momento como esse, uma perda tão trágica. A morte sempre não tem indenização, né? Não há valor que possa suprir a vida de uma pessoa, né? Agora, a maneira, pelo menos essa é a minha opinião, eu fico imaginando a responsabilidade de um juiz na hora de determinar o valor da indenização. Porque não há indenização. A gente está vendo as imagens das famílias, mulheres grávidas que perderam seus maridos, portanto vai ser uma geração aí de filhos pequenos ou que estão nas barrigas das suas mães e que vão crescer sem pais. Pais e mães que vão nos próximos dias enterrar os seus filhos jovens, na faixa dos 30 anos ou até menos. Não há indenização que consiga ressarcir isso. E aí depende também do que está registrado na carteira, que está registrado como imagem. O normal, por exemplo, na questão previdenciária, tu pega o teto, que são 10 salários mínimos, e calcula-se a expectativa de vida dessa pessoa. Tanto. Então, durante aquele tempo, paga-se como se ele estivesse vivo, recolhe para o Instituto de Aposentadoria, quando chega o tempo, aposenta. Mas é claro que o jogador supera muito os vencimentos, a maior parte supera muito os vencimentos do teto salarial do INSS. Quer dizer, poucos os jogadores de clubes da Série A que ganham menos do que 6 mil. Quer dizer, é um drama para essas famílias, depois virá o drama econômico. A gente espera que dentro desse espírito que tem a Chapecó, a cidade e o clube, né, que consigam achar uma saída para suprir essas necessidades dessas famílias que perderam seus filhos, seus pais. Décio Neuhaus, advogado da Federação Nacional dos Jogadores, obrigado pela sua presença conosco aqui na Band e que a Federação consiga aí ajudar essas famílias para que tenham um desfecho melhor, ainda que a dor seja insuperável. Agradecendo por estar aqui, lamentando os motivos. É um prazer também, porque sempre estou escutando o programa e vamos tentar mudar o futebol, né? Muito bem. Vamos voltar lá a Chapecó com o Gustavo Berton. Por favor, Berton, mais informações desse ambiente que você registra aí na casa da Chapecoense. Pois é, Meneghetti, a gente segue por aqui, os portões já foram abertos, a exemplo do que aconteceu ontem, né, para que a população, os torcedores da Chapecoense possam ficar por aqui circulando, sentar nas arquibancadas. Ontem, o dia todo aconteceu isso, até nessa hora e até mais para o final da tarde, era incrível como o número de torcedores era bastante grande, mas era um silêncio no estádio, ninguém se conversava, ninguém falava nada, a gente tinha oportunidade de estar ali no gramado, a gente não conseguia quase ouvir o que se falava nas arquibancadas. Aí, mais perto do início da noite, por volta de 7 horas, 7h30 da noite, aí sim, o estádio ficou quase lotado e aí começaram a cantar o nome dos jogadores um a um, começaram a cantar os hinos e os cânticos, né, que embalavam os jogadores durante os jogos. Enfim, uma homenagem belíssima e sem dúvida nenhuma muito emocionante do torcedor da Chapecoense prestando essa homenagem a essas vítimas. Bom, agora há pouco por aqui, Meneghetti, esteve integrantes da Polícia Federal e também do Corpo de Bombeiros. Eles estiveram dando uma analisada aqui na Arena Condá e já programando o velório coletivo. Eles esperam que a liberação dos corpos, né, seja feita entre sexta e sábado, chegando por aqui em Chapecó no sábado, e aí sim o velório coletivo seja realizado aqui mesmo na Arena Condá. Logo mais, às 4 horas da tarde, vai ser dada uma entrevista coletiva e a partir das 2 horas da tarde, às 14 horas, já a Chapecoense vai começar a emitir boletins oficiais sobre a situação dos corpos e também dos sobreviventes na Colômbia, já que há uma equipe da Chapecoense lá com 2 diretores jurídicos, mais 6 médicos e o prefeito de Chapecó estão nesse momento na Colômbia, e aí a Chapecoense vai começar a emitir notas oficiais sobre a situação dos sobreviventes e também de quando serão feitas as liberações dos corpos para o Brasil. Essa é a situação de momento, os torcedores vão se revezando por aqui, ficam nas arquibancadas e mais para o fim do dia a gente espera também que aconteça como ontem uma grande homenagem a essas vítimas, Meneghetti. Obrigado, Gustavo Berton. Força nessa cobertura que deve ser muito difícil para você aí em Chapecó. Sem dúvida nenhuma, Meneghetti. É uma cobertura difícil para todos, né? E todo mundo bastante consternado por aqui, mas a cobertura ela tem que ser feita, a gente tem que levar a informação. Infelizmente, né, ela tem que ser feita e a gente precisa levar toda a informação correta para todo mundo. Obrigado, Berton, que a gente conhece, trabalhou aqui conosco, formado na Band, hoje está em São Paulo. E a nosso reforço nessa cobertura, nesse momento aí, realmente muito difícil. Olha, eu estou me esforçando, nós jornalistas, a gente fica imaginando as situações que vêm pela frente. Eu estou tentando botar uma barreira, um bloqueio no meu cérebro,
cérebro para não imaginar essa imagem que a gente vai ter desse velório aí coletivo no estado da Chapecoense. Vai ser realmente um negócio muito triste. Paulo Brito, por favor. Vamos falar da Sorri Fácil. Como estão os seus dentes? Tudo certo? Está faltando algum dente? Você precisa de um clareamento? Você precisa de fazer uma limpeza? Você que toma muito chimarrão, como eu, tem que fazer limpeza, tem que fazer clareamento. E a Sorri Fácil está aí no Rio Grande do Sul para facilitar a sua vida. São mais de 100 lojas espalhadas por todo o estado, portanto, sempre tem uma Sorri Fácil pertinho de você. E, aliás, são mais de 10 anos de serviços prestados, aquela experiência, aquela tranquilidade que você tem na hora de consultar uma clínica da Sorri Fácil. Então, se você precisa fazer aquele implante dentário, que é sempre um sonho, né? Está faltando um dente num lugar que incomoda bastante, então você pode mandar um WhatsApp aí para a Sorri Fácil, consultar por WhatsApp, imagina que barbada, né? Quanto é, como dá para pagar, e aí o Natal está chegando, aí Natal, Ano Novo, fim do ano, enfim, você precisa estar tranquilo para sorrir aí com a sua família. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Obrigado, Brito. Olha só, o volante Matheus Biteco, segura um pouquinho, Brito, surgiu na base do Grêmio. Perdão, o volante Matheus Biteco surgiu na base do Grêmio junto com o irmão Guilherme. O Matheus, ele estava no voo da Chapecoense. E o repórter Tiziano Kessler, aqui em Porto Alegre, conversou com o irmão Guilherme Biteco sobre a trajetória do irmão que foi abreviado com esse acidente na Colômbia. Guilherme perdeu um irmão, amigo, colega de trabalho. Mas a esperança de que Matheus Biteco tivesse sobrevivido à tragédia na Colômbia, mesmo que pequena, permanecia em cada mensagem ou conversa no celular. O cara estava muito eufórico, estava muito feliz. Não só pela final, mas sim por tudo que estava acontecendo o ano inteiro para ele. Muitas coisas boas. Matheus Biteco era pai há 4 meses. Deixa o filhinho pequeno, esposa, os pais e os 2 irmãos, também jogadores de futebol. A gente sempre foi muito apegado um ao outro, fã um do outro. E ele vai ficar marcado pro resto da minha vida. O Matheus Biteco veio de uma família humilde, mas sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. Aos 9 anos de idade, ele pisou pela primeira vez aqui neste campo, onde funciona a escolinha de futebol do Grêmio. Aos 21 anos de idade, o sonho estava no ápice, mas foi interrompido pela queda do avião que levava a equipe da Chapecoense. Hoje o campo estava vazio e a escolinha fechada. Foi aqui que o menino sonhador conheceu um grande amigo. Júnior foi treinador de Matheus Biteco em quase todas as etapas dele, nas categorias de base do clube. Fico emocionado, né, por acompanhar eles, né, acompanhar o crescimento deles, ver o sucesso que o Matheus atingiu, né, e acontecer esse trágico acidente, né, a carreira dele. O treinador perdeu vários outros amigos que estavam no avião que caiu na Colômbia. O Caio Júnior, o Anderson Paixão, a gente deixou muitos amigos lá, o Cezinha, que era o fisiologista, né? E o Matheus foi um menino que a gente, desde pequenininho, tá no Grêmio, né? Então, cara, é difícil de acreditar, assim, não consegui assimilar ainda. O Guilherme negociava para jogar na Chapecoense e dividir novamente o campo com o irmão. Agora são apenas 2 bitecos para brilhar nos gramados. Ele pode ter certeza que aqui na terra vai ter 2 irmãos correndo muito por ele para alcançar os nossos objetivos. É muito triste. E tem um terceiro aí, né, Paulo Brito, da família vindo, né? Exatamente, bola, né? Um terceiro que joga muito futebol também, é bastante jovem, conheço bem a família, inclusive o pai dos Biteco, né, que trabalha de segurança numa agência bancária. E o Matheus, ele tinha uma característica diferente do Guilherme. O Guilherme é um jogador de mais habilidade, mas assim, o Matheus é um jogador focado. Ele joga uma pelada de futebol, assim, como se fosse uma Copa do Mundo. Eu jogava futebol com ele na praia, nos finais de ano, e o Matheus Biteco jogava aquela pelada, assim, quando todo mundo estava, sabe, joguinho de final de ano, ele jogava como se fosse, dava carrinho e corria, e jogava como zagueiro, meio campo e atacante ao mesmo tempo, enquanto o Guilherme era mais parado, sabe, assim, mais cadenciado, um guri focado, que foi determinado em vencer na vida. Por isso que saiu do Grêmio, foi para o Hoffenheim também, assim como o Guilherme, e voltou, né, para se curar de uma lesão no Grêmio,
acabou jogando na Chapecoense, o Guilherme está no Ceará, o Guilherme Biteco, então os dois foram para o Hoffenheim da Alemanha e o Matheus acabou se lesionando e por isso estava se recuperou da lesão e foi para a Chapecoense. Paulo Brito, bom antenados lá dentro das possibilidades na Rádio Bandeirantes, junto com o Ico Thomas e com o Cláudio Duarte. Olha só, eu queria debater com vocês essa questão, essa decisão aí, que eu acho que é um dos aspectos que fica de mensagens muito positivas desse cenário completamente trágico, que é essa decisão do Nacional de Medellín de pedir que a Conmebol dê o título à Chapecoense. Grandeza, né? Grandeza. Eu confesso que já tinha admirado o Nacional de Medellín na Libertadores da América, né? E falava do quanto eu tinha gostado de ver esse time jogar, do quanto esse time tinha me impressionado. E realmente foi um clube que teve uma grandeza que não é comum e que continua ainda sendo solidário em relação a esse momento que vive a Chapecoense. Tanto é verdade que há uma movimentação da sua torcida para, no horário do jogo, né, os torcedores irem ao estádio levando uma vela, né, e fazendo uma oração aos jogadores da Chapecoense, aos profissionais de imprensa que acabaram perdendo a vida. Eu até acho que seria justo, compreensível e bem aceito que a Conmebol dividisse, né, o título. Claro que não há nenhuma possibilidade de haver jogos mais, né, nem no ano que vem, porque a Chapecoense foi, como time de futebol, não como clube, mas como time de futebol, foi destruído. Aí como clube também, né, Ribeirão? Não, tudo bem, mas o clube permanece intacto, né? A instituição permanece, mas não tem time, Então não teria nem tempo hábil para se reconstruir um time. Como, aliás, vai demorar bastante tempo. Agora, eu imaginei que fosse dividido, seria justo, seria até de bom tom, e até acho que não haveria ninguém para dizer um senão. Agora vem de parte do Nacional, porque eu acho que vem da medida certa. Eu acho que a Conmebol não poderia, ela, por decisão própria, dar o título para a Chapecoense. Teria que partir como partiu do oponente. Então, como o Atlético Nacional teve essa grandeza, né, e aí comprovando a grandeza, porque é um clube que tem título, é o atual campeão da Libertadores da América, então tem títulos, tem grandeza, é um clube grande. Já tem a vaga assegurada para o próximo Libertadores? Não, mas é um clube grande, tem título. Porque entendeu? Se não tiver, poderia ser uma homenagem à Chapecoense, campeã da Sul-Americana, e o Nacional jogar a Libertadores ocupando o lugar da Chapecoense. Mas tudo bem, mas enfim, aí partindo do Atlético, então acho que aí a Conmebol, aliás, né, vou ser pragmático, né? Agora eu não tenho o que a Conmebol fazer mais. Né? Você imagina a Conmebol dizendo, não vamos dar o título vamos dividir. Agora não dá mais. Como eu Atlético... acho que dividir dá, Ribeiro. Acho que tem espaço para mas é que aí a Conmebol, né, ficaria como vilã da história. Não. Se fosse na origem, a Conmebol de imediato, entendeu? Dissesse assim, não, a partir de agora nós vamos dividir, seria uma decisão administrativa que ninguém iria se opor, entendeu? Mas como a Nacional abriu mão, como é que a Conmebol vai dizer, não, vai ser dividido? Aí ficaria feio, ficaria uma coisa, insensível. Então não tem como, agora não tem outra alternativa. Eu estou lendo um livro e hoje, casualmente, caiu um capítulo relembrando o acidente do Torino, de 49, que era até então, o maior acidente aéreo envolvendo um time de futebol. 8 jogadores da seleção italiana na época. 18 jogadores do Torino, né, que faleceram. Comissão técnica, todo mundo, enfim. E naquela ocasião faltava 4 rodadas para acabar o campeonato italiano. E a briga estava ferrenha. O Torino vinha de 4 títulos nacionais, estava brigando pelo 5º consecutivo. Os outros clubes, Juventus, Roma, colocaram os juvenis em campo nas 4 rodadas que restavam. Que terminar com o Torino não tinha quem botar em campo. Então botou o time juvenil. E os adversários fizeram o mesmo. E o Torino, dentro de campo, acabou conquistando Foi o título. Campeão. Claro, isso não vai acontecer agora, era uma final, né? Poderia ter dado o título, mas a decisão foi sábia, né? O Torino conquistou o título. Manteve a equidistância, claro que aí tem toda uma parte emocional que não foi levada em consideração. Mas ainda assim foi uma atitude também digna. Podem me chamar de exagerado, eu acho que essa entrega, através de uma ação da Conmebol, porque as federações, as confederações, elas existem pela presença dos clubes, né? Os clubes é que mantêm hoje as federações e aquela história toda. Eu acho que o Nacional, o Clube Atlético Nacional de Medellín deveria entregar a taça
ou erguer a taça no Índio Condá em frente à torcida da Chapecoense. É verdade. Eu acho que a Comebol deveria disponibilizar um avião, trazer a delegação do Nacional e no estádio fazer essa... Eu só gostaria que essa decisão da Comebol, que eu vou dizer aqui algo simbólico, ela fosse tomada rapidamente, para que os jogadores fossem enterrados com a faixa de campeão da Copa Sul-Americana. Entendeu? Eu acho que isso seria... seria legal. Assim, legal nunca é, né, Ribeiro? Mas seria uma homenagem. Seria uma homenagem justa, merecida, então esperaria. Mas infelizmente, eu tenho que fazer meu lado crítico aqui, que eu nunca espero coisas muito boas e nem muita agilidade da Comebol. Mas tomara que nesse momento trágico para o futebol mundial, que eles tenham essa sensibilidade, essa urgência, para que os jogadores recebessem essa última homenagem, que serem enterrados, cremados e tal, com a faixa de campeões da Sul-Americana. O nosso editor Paulo Pires, ele separou um trecho da homenagem que veio no Twitter da banda Guns N' Roses, que acabou de fazer uma turnê aqui pelo Brasil, passou por Porto Alegre, e a gente vai acompanhar agora. Homenagem da banda Guns N' Roses no seu Twitter, a Chapecoense. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é a vez do Minuto Sky, sempre com promoções especiais para você que nos assiste. E olha só que legal, antecipando a assinatura do pacote Sky Futebol 2017, além de adquirir o pacote mais completo e acessível do mercado, os principais campeonatos do Brasil e do mundo, quem assinar hoje vai ganhar mais 2 belos presentes. Vai levar um ponto extra, sem mensalidade, e vai poder escolher ter acesso aos jogos do Gauchão 2017 ou da Libertadores 2017. Marcelo Gama está aqui. Esse ponto extra, Marcelo Gama, que quem é novo assinante vai ganhar sem mensalidade, também é com a imagem HD. E quanto será necessário investir para ter Sky instalada ainda essa semana, hein, seu Marcelo Gama? Boa tarde, Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Olha só, esse ponto adicional que você que assinar hoje vai levar sem mensalidade é sim em alta definição. E, gente, nós estamos falando de um pacote que tem tudo do futebol. Futebol no Brasil, futebol no mundo, e você ainda ganha de presente, além do ponto adicional, mais a escolha, a opção de escolher Gauchão 2017 ou Libertadores. Falando em escolha, Ribeiro Neto, olha só, eu estava a caminho e recebi um bilhete da Sky. Gente, é para fechar a promoção hoje, hein? É para fechar a meta do dia. O investimento normal dessa promoção seria o quê? R$60 o valor da primeira mensalidade. Só R$60. Risca. Quem ligar hoje, nós vamos ter aí até às 13h30 para você ligar, de R$60, Ribeiro Neto, de R$60, você irá pagar tão somente R$20. Só hoje, R$20, Ribeiro Neto, só R$20 é o valor da primeira mensalidade no cartão. Gente, é só hoje para fechar a meta do mês. Então, aproveita, porque Sky é muito futebol. O telefone está aí na tela, 0800 009 6969, Ribeiro. Você ouviu, é a oferta mais econômica com futebol. E assinando hoje a oferta do dia, você ganha um ponto adicional HD grátis. E ainda escolhe que pacote adicional com futebol vai incluir na tua programação também grátis. É só hoje, 0800 009 6969, Sky é você sempre à frente. Ribeiro, rapidinho, desculpe que eu esquecendo, e ainda leva o Brasileirão 2017. Olha aí, desculpe, estava esquecendo. De última hora você já ganhou mais uma coisa. Vamos rápido, senão você vai dar tudo de graça aqui, Marcelo Gama. Obrigado. Vai lá, Meneghete. Já voltamos com os donos aqui na Band. O repórter Max Correia foi à residência da família do lateral Alan Ruschel, em Tramandaí. Todos estão ansiosos pelo retorno do jogador. Alan Ruschel, de 27 anos, é gaúcho, natural da cidade de Nova Hartz, na região da Serra. Revelado pela base do Juventude, em 2014, o lateral vestiu a camisa do Internacional. Ele foi o primeiro atleta da Chapecoense apontado como sobrevivente da tragédia. A mãe e as irmãs do Alan moram na cidade de Tramandaí, no litoral norte gaúcho. É nesta casa que a família está reunida, monitorando todas as notícias sobre o acidente. Mesmo com muitas informações desencontradas, o otimismo ganhou força ao longo da terça-feira. Cara, sai um peso tão grande assim, tu vê ele passando na maca, sabendo que
tá vivo, a mídia passando que ele estava consciente, que ele ia passar por exames, querendo ou não, isso aí deu um alívio bem grande. Mais aliviados, os amigos e familiares contaram sobre as horas de apreensão após serem alertados da queda do avião. O nome dele foi o primeiro, né? Porque ele foi o primeiro a ser socorrido e o nome dele foi o primeiro que apareceu. Aí quando disseram que o Alan Rusch tinha sido o primeiro a ser socorrido, foi um alívio muito grande. Mas mesmo assim a gente continuava aflito, porque a gente não tinha nada concreto, né? Só depois que a gente recebeu imagens dele sendo carregado na maca para o hospital, aí que a gente ficou mais aliviada. O pai do atleta já está em São Paulo, de onde vai pegar um voo até a Colômbia para acompanhar o filho. Todo final de ano ele passa com a família, né? É uma tradição na nossa família, todo final do ano a gente passa tudo junto. E com certeza ele vai estar aqui com nós, vai ter a mesma festa, a mesma alegria, porque ele é um cara que está sempre alegre, sempre sorrindo, não tem quem não goste dele. E a gente sempre se fala, que um ama o outro, essa cumplicidade, ele é um cara muito família, cara. E aí que nesses momentos o cara vê que a gente tem que realmente valorizar os momentos e dizer quanto você ama uma pessoa. É um cara muito legal, o Alan Rusch, que a gente conviveu mais proximamente, né, aqui quando ele foi jogador internacional, sempre muito exposto, sempre bem-humorado, um cara alegre. Que Deus ilumine e que ele consiga ter a mais pronta e melhor recuperação. Claro que tem um aspecto emocional, esse vai durar talvez uma eternidade para ele, passar por um acidente onde perde seus melhores amigos, seus grandes parceiros desta missão que ele estava tendo sucesso, que é disputar a final da Copa Sul-Americana, mas que tenha uma pronta recuperação aí, o Alan Rusch, a solidariedade, o apoio também para que a família tenha força para lhe apoiá-lo nessa recuperação. Diga lá, Daniel Oliveira. Bom, recado para você que está sem pique, energia e disposição. Tá aí o telefone na tela, ativa muita barbada, né, Luciana? É isso aí, a gente precisa ter autoestima, cuidar do nosso relacionamento e por isso você tem que ter uma vida a dois plena e prazerosa. Então apimente os momentos a dois com esse estimulante que é do homem moderno. O Ativo, ele não vicia, ele é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Então aproveita para ligar agora, uma promoção especial nessa quarta-feira no 30810700. É o último dia para você aproveitar a nossa super promoção Leva Tudo Ativo, para zerar de vez o estoque. Parcelinha que cabe no seu bolso e muito desconto nos pacotes promocionais. E ainda, gente, não precisa mexer no seu bolso. Primeiro pagamento só lá em janeiro de 2017. E vamos dar entrega grátis e também sigilosa para todo o estado. Diz que está assistindo os donos da bola para participar da promoção e receber ainda presente em dobro na compra do Ativo. Não seja o último a descobrir que sua esposa está ali esperando mais amor. Ligue agora, tome uma atitude e seja o cara para ela. 30810700, 5 minutos de promoção, Daniel. 5 minutos, né? Os últimos 5 minutos para levar tudo isso aqui, hein? 30810700. Ativo é você, nativa sempre, Meneghetti. Daniel, venha para cá para a gente seguir debatendo, analisando as repercussões dessa tragédia. Aquilo que a gente tem de informação preliminar, o Alan Rusch vai continuar podendo praticar a sua profissão, que é jogar futebol, né? Havia a expectativa perigosa, né, que pudesse, inclusive, ter dificuldades para os seus movimentos básicos, né? Mas foi afastado, que bom, né? Uma excelente notícia. No momento já, né, do resgate, ele conseguia se mover com dificuldade, evidente, né? Mas ele ainda tinha sensibilidade, né? Então isso acabou gerando um otimismo nos médicos na hora do atendimento. Claro que ele vai levar um tempo, que não deve ser pouco, de recuperação, né? Isso aí com certeza, com certeza. E a carga emocional vai depende muito de pessoa para pessoa, Meneghetti, né? Tem pessoas que conseguem assimilar a dificuldade mais fácil, outras de forma mais difícil. Então é muito difícil a gente ficar mensurando o tipo de lesão psicológica que vai se ter. Normalmente se deve ter um problema, não há dúvida nenhuma. Normalmente qualquer pessoa teria que ter um acompanhamento psicológico. Mas o cara é forte e tal, a ajuda da família é muito importante nesse momento, ou a índole dele é de uma pessoa forte, enfim, isso aí depende muito de pessoa para pessoa. E a gente começa a ver as imagens, está passando as imagens de onde caiu o avião, né? Ele bateu à noite, morro, à noite, chovendo, bateu no morro e deslizou o morro abaixo.
Chega a ser um milagre que alguém tenha sobrevivido a esse pessoal do resgate ali escorregando, tendo dificuldade, inclusive, para se firmar, né? Porque você chega à cidade, tem que caminhar cerca de 45 minutos a pé até chegar ao local do acidente. Então é um local de dificílimo acesso e estava chovendo. O zagueiro Neto, que foi achado muitas horas depois, foi o último sobrevivente a ser encontrado, tinha quadro, inclusive, de hipotermia. Tem noção da gravidade. Temperatura baixíssima, né? Essa imagem aí, ela é dolorosa, né? É uma imagem muito triste. É muito triste e, infelizmente, nós temos que dar a notícia aqui e essas imagens são notícia, né? E a gente trabalha com a notícia boa e ruim. Tá? Agora, ela é devastadora, né? Porque nós estamos vendo aqui, por aqueles que estamos chorando, dando um saco, né? Essa que é a grande verdade. Vamos colocar as fotos Tivemos homenagens no mundo inteiro, né? Mas vamos colocar as fotos aí dos nossos 2 estádios aqui, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio do Internacional. Isso é bonito. Com as cores verdes, celebrando aí, homenageando a Chapecoense, se solidarizando mais do que tudo com essa tragédia que se acomete aí na equipe de Santa Catarina, do Oeste Catarinense. Que legal, né? Que a gente se viu isso também em outros estádios do mundo, né? O estádio do Atlético Paranaense, né? Que tem como rival o Curitiba, o Wembley, né? Não, mas eu estou pegando em termos de Brasil? De Brasil, né? Porque as homenagens aqui, elas vieram depois das homenagens na Europa, né? Sim. É verdade. O Allianz Arena ficou também verde. Palácio Planalto. O estádio do Atlético Paranaense que eu falava, verde. Aí Cristo Redentor. Teve uma homenagem em Campinas com os clubes lá, o Guarani e a Ponte Preta, que são rivais. O Guarani é verde. O Guarani ficou preto e branco em luto. E a Ponte Preta, que é preta e branca, ficou em verde em homenagem à Chapecoense, que é a cor do seu rival. Ó, a homenagem dos irmãos argentinos aí, ó, no obelisco. E alguns clubes argentinos vão jogar a rodada do Campeonato Argentino com o escudo da Chapecoense. O Racing eu não sei que outros. Racing, Lanús. Huracan, né? O Huracan também colocaram o símbolo da Chapecoense no peito. No peito, com a fita do luto, né? E o Palmeiras quer jogar na última rodada com a camisa da Chapecoense. Com a camisa. Isso aconteceu com o Corinthians. Há pouco citei o caso do Torino. O Torino jogou contra o Corinthians em 48, foi o último clube brasileiro a enfrentar o Torino. E o Corinthians jogou com uma camisa bordô em homenagem ao clube italiano. Eu vou ser obrigado a falar alguma coisa aqui que pode parecer não ser simpático, tá? Mas eu estou aqui para dar a minha opinião. Eu acho assim, que os outros clubes envolvidos em causas menores no Campeonato Brasileiro tenham a disposição de fazer, eu acho que está muito legal. Mas, gente, espera um pouquinho. A rodada do Campeonato Brasileiro decide muita coisa. Não adianta a gente achar que o que está acontecendo vai ser esquecido pela tragédia. Não. O Internacional vive uma fase de desespero lutando contra o rebaixamento. Né? E o torcedor, no domingo, dia 11 de dezembro, vai esquecer o que aconteceu nessa tragédia. Claro que eu estou fazendo uma figura, pelo menos me entendam. E vai estar focado no perigo do rebaixamento do Internacional. Isso é evidente. Tá, isso é verdade. Então, eu fico imaginando assim, o Palmeiras, querendo ou não, por mais difícil matematicamente que possa acontecer, o Palmeiras, né, vai jogar pelo Inter contra o Vitória. Mas o Palmeiras não tem culpa da situação do Inter. Não é isso, mas peraí um pouquinho, eu estou sendo... Gente, desculpa, eu estou sendo pragmático, tá? Então, assim, é uma espécie de batalha no futebol. Então, como é que o Vitória vai... se sou do Vitória, eu não quero jogar com o Palmeiras com o Chapecoense. Eu tenho que ganhar desesperadamente do Palmeiras. Se fosse o caso, é mesmo o caso assim, o Figueirense vai jogar com o uniforme da Chapecoense. O que interessa o jogo do Vitória com o Palmeiras para o Internacional? O que interessa é o jogo do Inter. Então, o que interessa o jogo de Vitória com o Palmeiras com o Internacional? Já começa que não tem. Matematicamente interessa. O Vitória fazer 5 ou 6 a 0. Mas matematicamente interessa. O Vitória escapou, Então eu vou te dar assim, o Figueirense joga com o uniforme da Chapecoense. Não acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que vai mudar do resultado dentro de campo? Muda sim. O que muda? Muda porque tu jogando com o uniforme da Chapecoense, tá carregando um lado emocional que não tem nada a ver com o fato do jogo, que é uma disputa árdua, acirrada, e que tem outro caráter emocional. Tem outro caráter emocional, Meneghete. Palmeiras é campeão brasileiro. Aí já é misturar as coisas. Desculpa, gente, mas eu estou sendo prático. Eu acho que não tem nada a ver. Que os outros clubes, Grêmio e Botafogo, não sei, tem jogos que não valem nada.
Então esses aí usem o uniforme, os dois times, um com verde e o outro com branco, tá? Os dois times usam o uniforme da Chapecoense. Legal, beleza, parabéns, vai ficar bonito. Agora, quando houver competição, e gente, nós estamos não falando só de competição. O Internacional luta contra o rebaixamento. Tu acha que o Inter tem que jogar? Luta pro vaga da Libertadores. Tu acha que o Fluminense, agora vai ser pior. O Inter tem que ganhar do Fluminense. O Inter vai jogar desesperadamente para ganhar do Fluminense. Tu acha legal o Fluminense ir com a camiseta da Chapecoense? O Fluminense tem direito que a camiseta que não é legal. Não é legal isso. Não é misturar as coisas. Não, com todo respeito. Eu acho que não há uma... Gente, pode ser antipática a minha posição, não tem problema nenhum. Mas eu acho que isso é o correto. Isso é o correto. Não dá para misturar as coisas. Eu acho que essa é uma discussão, Ribeiro, que não tem influência nenhuma dentro de campo. Mas como que não tem? Não, o clima já está pesado igual. Não. Nós estamos aqui só analisando a parte emocional de tudo. Nós estamos analisando toda a parte emocional de tudo. Mas como é que aí tu quer achar que não vai ter parte emocional? Vou dar um argumento. O Ribeiro não tinha nem condição de ter a última rodada. Há colorados aí oferecendo incentivo, não talvez seja o clube, mas há colorados oferecendo incentivo e tal. Isso não deu bola para ninguém até agora. Claro, isso não aumentou o futebol nem do Figueirense, mas mesmo nem do assim, Curitiba. Não deu até agora. Tu acha que o Palmeiras jogar, ou o Fluminense com o uniforme da Chapecoense, vai dar mais ou menos bola? Não vai alterar nada. Não. Tu pode achar que na prática, o que parece... Às vezes é mais do que tu sabe disso. O Palmeiras quer fazer essa homenagem porque o Palmeiras é o campeão brasileiro. É o campeão brasileiro, então mas ele tem que jogar. Mas ele não tem que jogar contra o Chapecoense foi justamente contra o Palmeiras não tem a menor culpa da situação do Internacional. Não é questão de culpa, é uma questão de competição, gente. Gente, não dá para misturar as coisas. Aconteceu algo. Então foi o seguinte, que vai estar presente. Eu preferi o seguinte, põe pro ano que vem a última rodada do Brasileiro. Põe pro ano que vem, aí deixa passar toda a questão emocional, porque vai demorar, já viu aqui, vai demorar. E, gente, pelo amor de Deus, eu vou repetir. Eu estou sendo pragmático. Porque é bom, né? Porque daí os clubes negociam jogadores, não tem jogadores mais à disposição. Tem até direito. Muda tudo, muda presidente, muda goleiro. Vai ter dirigente que vai adorar isso aí. Vai ter dirigente que adoraria isso aí, né? Imagina, vai ficar pro outro ano, outra direção. Então, assim, outra coisa, é óbvio que, e até foi bom o futebol ficar de luta essa semana, porque nós vimos aí, vai demorar, tem muita coisa para acontecer, tem uma carga emocional muito grande ainda, e o enterro coletivo vai ser um horror, vai ser uma coisa, né, dramática, mas a vida vai voltar ao normal. A vida vai voltar ao normal. Mas vai levar tempo. E os clubes vão voltar a competir. O Grêmio vai disputar a final da Copa do Brasil. Né? O Internacional vai lutar desesperadamente com a carga emocional que é inerente a isso contra o rebaixamento. Então a vida vai ter que voltar ao normal. E a vida, a normalidade, é o Inter enfrentar o Fluminense, o Palmeiras enfrentar o Vitória, o Sport enfrentar o Figueirense, não o Chapecoense. Sabe, eu estou tentando ser pragmático, claro, e espero que esteja sendo entendido pelas pessoas. Eu acho que não tem nenhuma relação. Eu também acho que não. Eu respeito a tua posição, mas eu discordo totalmente. Acho que é uma homenagem bonita que o Palmeiras quer fazer e não vai dar mais futebol ao Palmeiras ou menos e nem para o Palmeiras vai continuar. E acho que Vitória e Palmeiras não vale mais nada. Não, mas Palmeiras vai continuar nós sendo achamos, Palmeiras. mas matematicamente não. Vale, sim, 5-0, tá bem. Não precisa. Se o Inter fizer 3-0 no Fluminense e o Palmeiras fizer 3-0 na Vitória, já Então vamos lá, vamos condicionar tudo. O time da casa entra fardado de verde, fardamento principal da Chapecoense, o time visitante entra de branco, os dois vão lá, saúdam a torcida, tiram a camisa e jogam com as suas principais. Tudo bem, beleza, tá bom. É o meio termo, tá bem. Palmeiras, mas eu acho assim, eu só quero te lembrar o seguinte, quando voltar a competição, volta a vida normal. O Palmeiras com a camisa da Chapecoense continua sendo o Palmeiras. É isso aí. Já voltamos com os donos aqui na Band. Seguido aqui uns minutinhos, nós teremos esse Band Cidade Especial com a apresentação, coragem do André Machado, com mais repercussões sobre essa tragédia que abateu a equipe da Chapecoense. O Felipe Duarte está na marca do pênalti. A pergunta é do Fernando Viegas, de Guaíba. Fernando Viegas, obrigado pela tua participação aqui conosco. Quem é o melhor camisa 9 em atividade no Brasil, Felipe? Lucas Prato, do Atlético Mineiro, sem titubear. Para mim, hoje é o melhor camisa 9, não é nem brasileiro, né? Lucas Prato. Assina embaixo. Vamos voltar a Chapecó, na casa da Chapecoense, está o repórter Felipe Peixoto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Meneghetti. Estou aqui em frente ao estádio Arena Condá, onde poucos torcedores estão reunidos neste momento. A expectativa é para uma homenagem que vai acontecer hoje à noite. A concentração começa a partir das 8 da noite e às 9h45, mesmo horário em que começaria a partida da final da Copa Sul-Americana, vai acontecer uma missa. E todos os torcedores foram convocados para vir aqui com as cores verde e amarelo e também trazendo flores. A expectativa é que aconteça uma bela homenagem e os torcedores também foram orientados que com os seus celulares liguem as luzes no horário da noite para fazer uma bela homenagem às vítimas desta tragédia. Daqui a pouquinho, Meneghetti, eu volto no Band Cidade Especial com todas as informações direto de Chapecó. Obrigado, Felipe. Em seguida, com a ancoragem do André Machado aqui na Band TV. Vamos acompanhar agora a homenagem que a torcida do Nacional de Medellín fez à Chapecoense através de uma música. Vamos colocar, Paulo Pires, estou conversando aqui com o Verônica Mar, com o nosso editor, as imagens dos monumentos. Vamos colocar? Vamos colocar isso aí, eu acho que até já rodou, mas vamos colocar de novo, porque eu acho que é uma... Ali sobre a cantoria, né, Meneghetti? A gente deu pouca atenção. A tradução, para quem não entendeu, que lo escute em todo o continente, que escute em todo o continente, jamais esqueceremos campeões da Chapecoense. Ou seja, os torcedores do Atlético Nacional de Medellín já decretaram a Chapecoense campeã da Sul-Americana. Essa imagem do Cristo é de arrepiar. É muito bonito, muito bonito. O Atlético Mineiro finalista, adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil. A Torre Eiffel de Paris também esteve, né? Também teve. O Belisco dos Hermanos na Argentina. Chegou forte, impactou a Argentina, hein? Impactou agora me esqueci, o esportivo da Argentina. Esqueci o nome do hotel em Bogotá, que tem aí a imagem do símbolo, né? É a torre... É a Torre Colpatria. Colpatria, alguma coisa assim. Olha o Orlando Eye nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Olha, impressionante, hein? Nós tivemos na NBA também, né? Na NBA também, é. Na NBA minuto também. de silêncio no jogo do Liverpool ontem. Foi lindo demais. Foi fantástico. Emocionante. Como é que é, Paulinho? Diz aí. Ah, tá. O site da Associação de Futebol da Argentina, da AFA, oferecendo jogadores para a Chapecoense. A Associação de Futebol Argentino, em conjunto com os clubes que integram, manifesta no sentido de pesar pela tragédia que dá luto ao futebol sul-americano e deseja levar suas condolências às famílias de todas as vítimas. O clube chapecoense e toda a comunidade de Chapecó enfrentam uma tragédia irreparável que requer a solidariedade das federações irmãs. E por isso que os clubes integram a Associação de Futebol Argentino colocam à disposição da instituição de Chapecó, que é a Chapecoense, jogadores que possam se incorporar e aportar, e aqui estar para a reconstrução do plantel, do grupo de jogadores, que será honrado à memória de todos. Bom, então eu vou ter que ser obrigado, mais uma vez, Meneghetti, a dizer assim, rapidamente, tá? Ano passado eu falei ontem isso aqui. Observe bem, uma coisa é você reconstruir um grupo de jogadores. Perfeito? Aí não importa qual é a qualidade que ele tem. Os clubes aí estão se cotizando, de São Paulo, agora tem da Argentina. O próprio sindicato dos jogadores aqui tem muitos atletas que estão desempregados, né? E que certamente gostariam de jogar. Né? Então, veja bem, são duas coisas. A Chapecoense não vai reconstruir o que tinha desse jeito. Ela vai ter que fazer uma seleção e aos pouquinhos, qualificar o seu grupo. Infelizmente é assim, mas essa é a verdade. Não adianta achar que qualquer jogador vai chegar lá. Ah, não, então, beleza, Chapecoense tem time. Não é assim que se faz. Verão, nós estamos encerrando o programa. Vem aí o André Machado ancorando uma edição especialíssima do Band Cidade, ponta a ponta com o Chapecó. Voltaremos amanhã, 12h30. Boa tarde a todos vocês.